Oiê! Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma reflexão e um versículo. Lá em Isaías 49:15 fala assim: O Senhor responde: Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que se não compadece do seu filho do seu ventre? Mas ainda que este viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Essa palavra, ela sempre foi muito forte pra mim. Mas, sinceramente, depois que eu me tornei mãe, ela fez um sentido maior de quão poderosa ela é. E o que eu queria falar pra vocês hoje é que hoje, sendo mãe, quando eu olho pra minha filha, eu olho pra ela e eu quero dar o melhor pra ela, eu quero fazer o melhor que eu posso pra ela. E é muito louco quando Deus fala: pode uma mãe se esquecer do filho? Infelizmente, no dia de hoje, a gente vê muitas mães esquecendo dos seus filhos, né? Só que pra quem é mãe de verdade, a gente sabe o poder que essa palavra tem, porque a gente não pode esquecer do nosso filho, porque eles se tornam uma peça fundamental. Igual hoje eu olho pra minha filha e eu vejo assim que eu não consigo jamais viver sem ela, que ela é como se ela viesse complementar, acrescentar a vida minha e do meu esposo. Ela veio pra trazer alegria, luz. Ela é muito importante. E isso me faz refletir o amor de Deus. Cara, se Deus compara o amor de uma mãe, e hoje eu olho e falo assim: eu amo tanto a minha filha, eu faria o possível e o impossível por ela. E aí eu penso no amor de Deus. O amor de Deus, ele é infinitamente mais. O amor de Deus, ele não tem comparações. O amor de Deus, ele não tem limites. O amor de Deus, ele não tem começo, meio e fim. E aí eu paro pra pensar nesse amor, que loucura. Eu tenho um Deus que me ama e que ele faria tudo por mim. E aí, às vezes, a gente tá passando dificuldades, às vezes a gente tá passando um dia mal, às vezes a gente olha e fala assim: poxa, Deus me esqueceu, poxa, Deus não tá cuidando de mim, poxa, Deus me abandonou. Mas, cara, ele não abandona. Às vezes a gente não consegue enxergar ou entender aquilo que a gente está vivendo, e muitas das vezes a gente está colhendo aquilo que a gente plantou, mas uma coisa é certa: o amor de Deus, ele não muda. Deus, ele não se afasta da gente, muitas vezes é a gente que se afasta de Deus. Ele é o mesmo ontem, amanhã e eternamente. O amor dele não muda. Então para pra pensar, a gente como pais, a gente olha para os nossos filhos e fala assim: cara, eu quero dar o melhor para o meu filho. Será que Deus, ele não olha pra gente e fala assim: eu quero dar o melhor para os meus filhos? Será que Deus não olha pra gente e fala assim: poxa, o meu filho, ele merece tanto, eu quero entregar tanto, eu quero fazer tanto por ele? Só que eu gosto muito de falar assim que Deus, ele sempre é muito educado. Ele não entra aonde não tem permissão para entrar. Ele não age aonde não permitam que ele haja. O Senhor, ele já sabia tudo que a gente ia viver desde que a gente nasceu, isso é fato. E às vezes a gente que não consegue entender o processo, eu posso falar porque esse ano pra mim tá sendo um ano muito difícil. Depois eu quero até compartilhar com vocês que hoje faz 3 meses que minha mãe morreu e eu tenho uma filha de 4 meses. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso, mas esse ano tá sendo um ano muito difícil pra mim. Só que em momento nenhum eu tive coragem de questionar a Deus qualquer coisa. Não vou mentir que não é fácil entender, que às vezes eu olho e falo assim: poxa, minha mãe morreu, por quê? Ou olho para outras situações e falo: poxa, tá difícil, mas a única certeza que eu tenho é que, indiferente se tá fácil, se tá difícil, Deus tá comigo. E lendo essa palavra, aí que me conforta mais, por saber que o amor dele é infinito. E que eu posso não ter uma mãe, às vezes meu pai pode faltar, meu marido, todo mundo pode faltar, eu posso me ver sozinha humanamente, mas a certeza que eu tenho é que Deus, ele não vai me deixar, ele não vai me abandonar, né? Ele vai se afastar se eu me afastar dele. Então que eu preciso procurar estar próximo, porque tem uma palavra também que sempre me marca muito, que fala assim: eu conheci o Senhor de ouvir falar, hoje eu conheço de andar com ele.
Eu não quero ter um relacionamento superficial de conhecer Deus pela vida dos outros ou do que eu ouço falar, mas eu quero conhecer a Deus daquilo que eu caminho com Ele, do relacionamento que eu crio com Ele todos os dias, de quando eu leio a palavra, de quando eu entro em oração, de quando eu saio para ir para a igreja, de quando eu busco, de quando eu tô no chuveiro, que eu oro, quando eu tô lavando uma louça, do momento de 24 horas, onde eu crio um relacionamento de intimidade, de amor com Deus. Porque Deus, Ele é grande, Ele é soberano, Ele é magnífico, Ele é o Todo-Poderoso. Mas acima de tudo, Ele é meu Pai. E Ele todos os dias espera aquele momento que eu vou chegar e falar: Pai, eu tô aqui mais uma vez para conversar contigo. E Ele, como um bom pai, Ele senta, Ele inclina os teus ouvidos para ouvir aquilo que eu tenho a dizer. E às vezes não vai responder no mesmo momento, só que, fala sério, uma oração, ela traz um conforto tão grande, ela traz uma paz tão imensa, que é sobrenatural. Às vezes a gente entra num momento de oração perdidamente, sem nem saber o que está acontecendo, mas a gente sai de lá em paz, mesmo sem resposta, mesmo sem saber que rumo tomar. A paz que excede todo entendimento, ela entra dentro de nós, porque esse é o nosso Pai. O nosso Pai que às vezes olha e fala assim: opa, ainda não é a hora. Opa, ainda não é o meu momento. Opa, ainda não depende de mim. Ainda precisa ser ela. E Ele sempre tá ali olhando e esperando. E vai acontecer, gente. Olha, eu gosto muito de José. Porque José, ele teve um processo muito longo para chegar aonde ele chegou, que foi o segundo maior do Egito. E não foi um processo de alegria, de riso, mas foi um processo de dor e de sofrimento. Mas no final, ele continuou intacto, invicto, com fé. E ele viveu as promessas do Senhor. Jó, toda vez que eu falo de Jó, chega a tremer na base, porque um homem de fé foi Jó. Jó, ele chegou a um ponto de falar que se nu ele veio, nu ele voltaria, se o pó ele voltaria, porque ele perdeu tudo, tudo que ele tinha, mas no final Deus retribuiu. Retribuiu pela integridade dele. Não é que ele não sofreu, não é que ele não desanimou, mas ele continuou íntegro. Que nós possamos continuar íntegros, sabendo quem é o Deus que a gente serve, sabendo quem é o nosso Pai e entendendo o infinito amor e bondade que Ele tem para conosco. Deus, Ele nos ama, Deus te ama, Ele é o seu Pai. Que a gente possa entrar no nosso quarto em secreto para conversar com o nosso Pai, porque dali Ele vai nos ouvir. Talvez naquele momento Ele não vai responder, mas tenha certeza que a resposta ela vai chegar, que o tempo do Senhor ele não falha, é no tempo certo e perfeito. Às vezes, para a gente viver algo, a gente precisa ser capacitado e trabalhado para aquilo. Eu queria deixar essa reflexão e um pouquinho dessa palavra com vocês, porque falou muito ao meu coração. Espero que falem com vocês também. Tenham um ótimo dia.